Olá, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre o assunto absorção stripping e a gente vai falar aqui nessa aula sobre o método gráfico para o cálculo de colunas de estágios. Então, basicamente, veremos o método gráfico. E depois existe ainda um outro método que nós vamos ver na aula seguinte. Bom, iniciar primeiramente por uma nomenclatura, né? É conveniente definir uma nomenclatura para esse assunto. Então, L e V são vazões, seja base mássica ou molar, depende de qual você estiver usando, das correntes de líquido e gás, respectivamente. Se for base mássica, é quilograma por hora. Se for base molar, quilomol por hora. Eu estou usando ali unidades representativas. X e Y são frações mássicas ou molares, depende da base que você está usando, do soluto nas fases líquido e gás, respectivamente. Então, X é a fração na fase líquida desse soluto e Y é a fração molar ou mássica do soluto na fase gás. L linha, V linha são vazões mássicas ou molares, depende da base, em base isenta do soluto, ou seja, é a vazão mássica retirando o quanto que tem da vazão do soluto nas correntes líquido e gás. Então elas também estão na base molar quilograma por hora, base mássica quilomol por hora, de forma representativa. X e Y correspondem a frações mássicas ou molares do soluto em base isenta do soluto nas fases líquida e gás. Então, X é a fração, por exemplo, mássica do soluto em base isenta do soluto na fase líquida. Y é a fração mássica do soluto em base isenta do soluto na fase gás. A gente vai ilustrar isso. L e V são vazões mássicas ou molares do soluto nas correntes líquido e gás, respectivamente. Bom, então a gente tem aqui a base isenta do soluto, né? Então, por que a gente utiliza ela, né? Observa, o que é a base isenta do soluto? A vazão em base isenta do soluto, basta você pegar a vazão total da corrente, gás, por exemplo, e diminuir da vazão de soluto nesta corrente gás, né? Mesma coisa a vazão de líquido em base isenta. Você pega a vazão total, quantos quilogramas por hora existe na corrente, e diminui de quantos quilogramas por hora existe de soluto na corrente, tá? As frações em base isenta, elas pegam o quanto que tem de soluto e dividem pelo que não é soluto, tá? Então, por exemplo, o y, que é a fração de soluto em base isenta, você pega o soluto e divide por 1 menos y, você pega o y, que é quanto de soluto tem, e divide por 1 menos y, né? Então você vai ter a proporção do soluto dividido pelo que não é soluto. E a mesma coisa aqui para a fase líquida, x é x sobre 1 menos x. Então, o uso dessa base isenta permite escrever a vazão de soluto ali em quilogramas por hora, seja na formulação aqui tradicional, em que você pega a fração vezes a vazão, mas isso também vai valer para as frações em base isenta. Observe que isso aqui vai se cortar, né? Então, quantos quilogramas por hora a gente tem de soluto escoando numa corrente, é quantos quilogramas de soluto dividido pelo quilograma total, vezes quilograma total, dividido por hora, né? Isso, ah, nas formas tradicionais, a gente poderia também escrever na base isenta, né? Então, é quantos quilogramas de soluto dividido pelo quilograma total exceto soluto, vezes o quanto quilograma total exceto soluto por hora que está escoando. Então, isso vai dar quilograma de soluto por hora. Então, a gente pode escrever aqui a vazão de soluto em termos desta fração em base isenta e da vazão em base isenta. Bom, então, só para ilustrar num exemplo, né? Considere uma corrente de gás natural com vazão de 1.000 kg por hora que contém 2,5% de H2S mássico, né? Então a base ali está sendo mássica. Obtenha Vzão, Yzinho, Vzão linha, Yzão para essa corrente. Como que é a solução?
Bom, então o problema já informou diretamente o Vzão, que é quanto que tem de vazão na corrente, e a fração mássica do soluto na corrente. O soluto aqui é H2S, né? Então a gente já tem 1000 kg por hora e 0,025, né? Porque 2,5% ali de H2S. A gente tem o Yzinho ali e o Vzão. Bom, a vazão de H2S na corrente basta eu multiplicar uma pela outra, né? Então eu pego a fração e multiplico pela vazão. Aí a gente vai ter ali 25 kg por hora de H2S escoando nessa corrente. Bom, a vazão em base isenta, basta eu pegar a minha vazão total, que é 1000, e diminuir da vazão de H2S na corrente. Então vai ser 975 kg por hora em base isenta de H2S. A fração em base isenta desse H2S, basta eu pegar a fração de H2S e diminuir do que não é H2S. Então fica 0,025 sobre 1 menos 0,025. Vai dar 0,025641. Bom, aí vem a pergunta: por que a base isenta é usada, né? Bom, a considerar que apenas o soluto se transfere entre as fases, as vazões em base isenta de soluto permanecem constantes ao longo de toda a coluna. Então quer dizer o seguinte, olha só, você tem gás natural entrando aqui, o gás natural não vai passar para a fase líquida. Você tem um solvente entrando aqui, esse solvente não vai passar para a fase gás. Então, isso faz com que essas vazões em base isenta de soluto, porque só o soluto se transfere, as vazões são constantes, né? Quanto que tem de quilograma por hora de gás passando na coluna é o mesmo em qualquer seção da coluna, quanto que tem de solvente passando na coluna é o mesmo em qualquer seção da coluna. Então, assim, a vazão de soluto, que pode ser escrita na fase gás, ela vai envolver essa fração aqui de soluto na fase gás, vezes uma constante que vai ser a vazão em base isenta. Mesma coisa líquido. Então, quanto quilograma por hora em qualquer estágio da coluna envolve uma composição ali desse soluto, vezes a vazão de líquido em base isenta, que é uma constante. Então, utiliza-se a base isenta por causa disso, que você consegue descrever em termos de uma composição vezes uma constante, né? As vazões de soluto que estão em qualquer estágio da coluna. Ok, bom, então entrando agora no equacionamento, a gente começa a falar da reta de operação. Então a gente tem uma coluna ali com n estágios, eu estou representando ali uma envoltória que está pegando aqui desde o fundo até ali o estágio 2 e 3. Eu vou utilizar esses estágios 2 e 3 como representatividade, né, dos estágios ali, mas vai se referir de forma genérica a um estágio acima e um estágio abaixo, né? Então, tem uma coluna com N estágios operando em contracorrente, conforme ilustrado. O balanço nessa envoltória fica o seguinte: o que sai é igual ao que entra, né? Então, aqui, o que está saindo do sistema? Está saindo, pegando essa envoltória, está saindo o vapor do estágio 3 e está saindo o líquido de fundo aqui, né? Então, o Xout vezes L' está saindo. E aqui seria o vapor do estágio 3, o equivalente ao vapor do estágio 3 vezes V', é o que está saindo. E o que está entrando? Está entrando o líquido do estágio 2, então está entrando o líquido do estágio 2, seria esse termo aqui, e o gás aqui que está entrando no fundo, então Yin vezes V'. Tá? Então, para um estágio genérico, seria o seguinte, é o vapor de baixo, Yn mais 1, nessa contagem de estágio está indo de cima para baixo, vezes V', mais Xout vezes L' igual In vezes V' mais Xn vezes L'. Tá, ok? Então, essa é a equação. Bom, isolando o y de baixo, a gente vai ter a equação da reta de operação. Então, fica yn mais 1 igual in mais L' sobre V' vezes xn menos xout, né? Então, esta é a reta de operação da coluna. Ok, então como que funciona o procedimento, né? Então, a gente tem ali um sistema representado. A gente tem o gráfico x e y, né?
a gente tem o gráfico XY, a gente tem a reta de operação. Como que é a reta de operação? A reta de operação, ela é a expressão que a gente viu ali, ela passa pelos pontos, eu deixo para vocês visualizarem que ela passa por esses pontos, ela passa pelo ponto x'in, y'zão out e y'zão in, x'ão out. Então ela passa por esses pontos, essa reta aqui passa por esses pontos, vocês podem confirmar essa informação, é fácil de verificar. Tá? E a gente tem também a curva de equilíbrio. A curva de equilíbrio é uma curva aqui representada. Como que funciona o procedimento? O procedimento é o seguinte, olha só. Eu sei que o que está saindo aqui no topo, o y'zão out, ele é igual ao que está saindo do estágio de topo aqui, do primeiro estágio, né, do estágio 1. Então, o y'zão out é igual ao y1. Eu começo por aí. Eu sei que o estágio 1, esse y'zão1 estava em equilíbrio com o x'ão1. Então eu pego isso aqui, bato na curva de equilíbrio e obtenho o x'ão1. Né? Agora, eu sei que a reta de operação que está aqui em cima, ela relaciona o y'zão de baixo com o x'ão de cima. Então, ou seja, a partir do x'ão 1, eu vou poder obter quem? Batendo na reta de operação, o y'zão 2. Agora, eu sei que o y'zão 2 está em equilíbrio com o x'ão 2. Então, eu bato na curva de equilíbrio e obtenho o x'ão 2. Né? Aí, eu sei que pela reta de operação, o x'ão 2 me permite obter o y'zão 3. Eu sei que o y'zão 3, por sua vez, está em equilíbrio com o x'ão 3. Aí, agora, utilizando novamente a reta de operação, a partir de x'ão 3 eu obtenho o y'zão 4. Sei que o y'zão 4 está em equilíbrio com o x'ão 4. Né? E aí, aqui nesse exemplo, a gente está ilustrando para uma coluna de 4 estágios, né? Conforme ali está representado. E aí, claramente, ali, nesse quarto estágio, o vapor que vem de baixo é esse gás que está entrando aqui. Né? Então, ou seja, a gente consegue fazer um procedimento em escadinha, né? No caso ilustrado aqui para 4 estágios, e ilustrando como é que esse procedimento de escadinha pode relacionar como as composições estão variando de acordo com os estágios. Assim que funciona o método. Tá? Ok, então vamos para o exemplo. Deseja-se remover 95% de H2S de uma corrente de gás natural com uma vazão de 1000 kg por hora, que inicialmente contém uma fração de H2S de 0,02 base mássica. Né? Então, 2% ali em base mássica de H2S. Emprega-se um solvente sem soluto, então o solvente está limpo na alimentação. E esse solvente tem vazão de 1.200 kg por hora. A relação de equilíbrio é tal que y é igual a 0,8 de x. Né? Então, a fração mássica de H2S no gás é 0,8 da fração mássica de H2S no líquido. Obtenha o número de estágios para que você consiga fazer a remoção desses 95% ali. Ok, então quais são os dados do problema? Os dados do problema são isso aqui. A gente tem 1000 kg por hora entrando aqui com uma fração de H2S de 0,02. A gente tem 1.200 kg de solvente entrando limpo na história. A gente quer remover 95% do H2S da corrente aqui de baixo. Tá? Esses são os dados do problema. Bom, então a vazão de H2S alimentada ali, a gente vai pegar a vazão é a fração vezes a vazão total da corrente, então fica 0,02 vezes 1000, vai dar 20 kg por hora de H2S que está entrando aqui na coluna. Tá? A vazão de gás em base isenta, basta pegar a vazão total e diminuir da vazão de H2S. Então, vai ser 1000 menos 20, vai ser 980 kg por hora, essa é a vazão velhinha. A fração em base isenta, basta pegar a fração de H2S, que é 0,02, e diminuir de 1 menos 0,02, a gente vai ter um valor bastante próximo ali, mas esse é o y'zão in,
é a fração em base isenta que está entrando aqui na coluna aqui embaixo. Ok, para remoção de 95%, a vazão de H2S na corrente de gás de saída vai ser o seguinte, vai ser 1 menos 0,95 vezes a vazão que está entrando, né? Então vai ficar ali 0,05 vezes 20, o valor vai dar 1 kg por hora. Essa é a vazão de gás de H2S que está saindo na corrente gasosa, né? Então tinha entrado 20, está saindo 1, ou seja, está sendo removido 95%. A fração molar em base isenta, basta eu pegar ali quanto que eu tenho de H2S na corrente de saída do gás e dividir pela vazão de base isenta do gás. E a gente vai ter o Y out ali, né? Bom, agora a questão do líquido. Então, como todo o H2S que não sai no topo vai para o fundo e o solvente entra limpo, então a gente tinha 20 kg por hora entrando, 1 saindo no topo, a gente tem 19 kg por hora saindo no fundo na parte líquida. A fração molar de líquido em base isenta, basta eu pegar esses 19 e dividir por 1.200. O 1.200 é a vazão de solvente que já entra limpo na história, né? Então, a vazão em base isenta já é a própria vazão de solvente ali. E aí a gente vai ter o x out, que é a fração de H2S que está saindo na corrente do solvente de saída. Tá? A gente tem esse valor aqui calculado. Ok, então a gente tem esses valores, né? O y in, o y out, o x in e o x out. E aí a gente pode usar esses valores na reta de operação. A gente tem os L e V linha também. Então, a gente pega a reta de operação, substitui valores, e a gente vai ter esta reta de operação aqui escrita, né? Então, substitui valores do y in, do x out, a gente vai ter a reta de operação escrita. E pela relação de equilíbrio era y, x igual a uma constante ali que era 0,8 nesse exemplo, vezes, isso aqui é o x, né? Isso aqui é o y, isso aqui é o x. Ali estão retrabalhados para deixar na forma do y e x. Vocês isolam isso aí facilmente trabalhável. Então, passa ali multiplicando 1 mais y para cá, passa ali multiplicando 1 mais x para cá, e vai ser interessante deixar o x isolado, o x isolado em função do y. Então, retrabalho ali a expressão, vou ter uma expressão para o x isolado em função do y. Tá? Então, essa é a relação de equilíbrio nessas variáveis aqui que em base isenta. Tá? Então, a gente pegou da relação da base não isenta, estamos substituindo ali pelo y e x e estamos isolando o x. Ok, então como que funciona aqui, né? A gente tem os nossos dados ali, a gente tem as condições de entrada e saída, a gente tem a reta de operação e a gente tem a relação de equilíbrio, né? Então, na reta de operação, dado x, a gente vai obter y, na relação de equilíbrio, dado y, a gente vai obter x. Eu posso partir tanto do topo quanto de cima, que eu estou partindo do topo, né? Tanto do topo quanto de baixo, eu estou partindo do topo. Então, o que a gente sabe? A gente sabe aqui, partindo do topo, que este y out é igual ao topo do primeiro estágio, né? Então, a gente tem aqui esse valor aqui, ele vem como primeiro dado aqui da tabela, que vai ser o valor de saída da fração da saída. A gente sabe que esse daqui é o y1, esse y1 está em equilíbrio, então a gente pega a relação de equilíbrio aqui para este y e vai calcular o x1. Então, pela relação de equilíbrio, a gente obtém o x1. A gente sabe que a reta de operação relaciona o y de baixo a um x de cima. Então, tendo o x1, eu uso a reta de operação para obter o y2. Então, y2 foi calculado a partir do x1 usando a reta de operação. O y2 está em equilíbrio com o x2, então a gente pode usar a relação de equilíbrio ali para obter o x2. E aí eu vou seguindo a escadinha, né? Então, pela relação de operação, obtenho o y3, aí da reta
da relação de equilíbrio, eu obtenho um x3. Eu vou fazendo até que eu vejo que em determinado momento o valor de y que eu estou obtendo aqui de baixo, né, ele supere o valor de y que está entrando. Então, nesse exemplo, ele teria 5 estágios aqui, né, o vapor de baixo aqui relacionando a reta de operação já ultrapassaria o valor da entrada. Então, 5 estágios fariam o serviço, né, de atingir uma remoção igual ou superior a que eu estou desejando. A gente poderia em Excel manter a razão L sobre V como uma variável a ser ajustada para que esses valores aqui se ajustassem perfeitamente nesse número de estágios, né, caso a gente quisesse atingir esse preciosismo. Mas aqui a gente já tem o número de estágios, o número de estágios obtidos. Tá? Ok, então apenas para ilustrar aqui o que a gente está falando, né, aqui a gente tem a planilha onde os cálculos efetivamente estão sendo feitos, né, onde você tem as fórmulas ali que geraram aqueles valores, e a gente chegou no último valor de, ali do dado, 0,2296, e a entrada ela está, na verdade, a 0,2041. Então, se a gente quisesse fazer esse ajuste de forma precisa, exata, é porque existe a questão da discretização. Então, como esses estágios são discretos, eles acabam não batendo exatamente a entrada com a saída. Então, eu poderia ajustar, por exemplo, a vazão de solvente. Então, eu poderia criar aqui uma célula de diferença, onde eu vou pegar o valor absoluto entre o que está vindo como resultado, como última composição de baixo ali da coluna, menos o gás que está entrando. Eu gostaria que isso fosse zero. E quem que eu poderia ajustar? Poderia ajustar, por exemplo, o solvente que está entrando, né? Então, eu posso vir aqui em dados, solver, botar esta célula aqui, que é a diferença, para ser zerada, alterando quem? Alterando o solvente que está entrando ali, aquela vazão de solvente que está entrando, né? E aí, eu quero minimizar aquela diferença, eu quero que ela seja o mais próximo possível de zero, e peço a resolução. Aí ele gerou a diferença igual a zero, ou seja, a saída de gás que está sendo calculado está sendo igual, de fato, o estágio de a entrada ali de gás que está sendo calculada pelos estágios está batendo exatamente com a entrada de gás que a gente tem, né? E aí o líquido seria, ao invés de 1.200, 1.161. Então pode-se fazer esse ajuste para chegar no valor exato. Ok? Aqui a bibliografia consultada. Obrigado.